Olá! Você já ouviu falar sobre entrada de conhecimento de frete? Não? Então aprenda agora sobre esse assunto nessa aula. O conhecimento de frete é a funcionalidade do SIS-PDV responsável pela operação de entrada de conhecimento de transporte eletrônico, ou o CTE. As empresas de transporte de carga emitem o CTE com o objetivo de documentar para fins fiscais uma prestação de serviço de transporte de carga realizado pelos modais rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário. Esse documento possui valor jurídico garantido por meio de assinatura digital do emitente e pela recepção e autorização de uso pelo fisco. Além disso, da mesma forma que a NFE, o CTE também é armazenado eletronicamente e tem validade em todos os estados da federação. O documento impresso que representa o CTE de forma simplificada é o DACT, Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico. Nele é incluso a chave de acesso de 44 posições para consulta de informações quando necessário. E o fator gerador desse documento está ligado diretamente à prestação de serviço, ou seja, transporte de carga de natureza intermunicipal e interestadual. Vou te apresentar as vantagens do CTE. Para empresas emitentes, redução de custos de impressão e armazenagem do documento fiscal. Redução de tempo de parada de caminhões em postos fiscais de fronteira. Haja vista a simplificação dos processos fiscalizatórios realizados nos postos fiscais de mercadoria em trânsito. Redução de erros de escrituração, devido à eliminação de erros de digitação de conhecimento de transporte de cargas. Facilita a automatização de extração de dados por sistemas da empresa, podendo favorecer a gestão de forma geral. E as vantagens para os contadores são facilitação e simplificação da escrituração fiscal e contábil, além da adoção de sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos, ou seja, o GED. Em poucas palavras, trabalhar com conhecimento de transporte eletrônico implica em economia significativa de tempo, redução de custos de infraestrutura e centralização das informações, o que possibilita a gestão de documentos de forma mais ágil e precisa. No SIS-PDV, ao realizar a entrada de conhecimento de frete, o sistema permite acrescentar o valor do frete ao custo da sua mercadoria. Para entender esse funcionamento, vamos imaginar que na negociação de um produto entre comprador e fornecedor, ficou acordado que o adquirente da mercadoria ficará responsável pelo valor do transporte, ou seja, irá pagar o frete. Nesse cenário, o estabelecimento, além de receber a nota fiscal eletrônica, também receberá o conhecimento de transporte eletrônico. Sendo assim, o comprador irá dar entrada primeiro no conhecimento de frete e, em seguida, da nota fiscal da sua mercadoria. Desta forma, ao salvar a nota fiscal eletrônica, o sistema irá perguntar se deseja declarar o conhecimento de frete. E, ao inserir essa informação, o valor do frete será rateado no custo de cada um dos seus produtos. No final, ao conferir o custo da mercadoria na rotina alteração de preço grid, você irá perceber que esse valor corresponde ao valor unitário do produto mais o acréscimo do valor do frete. E se houver mais notas de mercadoria que foram transportadas pelo mesmo conhecimento de frete, basta repetir a operação ao realizar a entrada de cada nota. Agora, vamos ver na prática como realizar esta operação. Vamos aos pré-requisitos necessários. Conforme a explicação anterior, vamos iniciar o processo dando entrada no conhecimento de transporte eletrônico. Porém, você deve cadastrar antes a transportadora. No cadastro de fornecedor, também são cadastradas as transportadoras. Para realizar esse cadastro, clique em Cadastro, Fornecedor, Fornecedor. Insira as informações localizadas no DACT,
que é o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico. E não esqueça de marcar lá embaixo, do lado esquerdo, a transportadora, antes de salvar. Para dar entrada no documento de transporte eletrônico, clique em Estoque, Nota Fiscal, Entrada, Conhecimento de frete. Na sequência, localize no corpo da nota as informações solicitadas como fornecedor, número, série do CTE, tipo, modalidade e CFOP de transporte indicado pela contabilidade. O campo tipo refere-se às siglas CIF e FOB. Essas siglas indicam quem é o responsável pelo pagamento do transporte da mercadoria. CIF é a sigla para Cost Insurance on Freight, que quer dizer custo, seguro e frete. Opção utilizada quando o fornecedor é responsável pelo transporte da mercadoria. FOB é a sigla para Free on Board, que quer dizer livre a bordo. Opção utilizada quando o comprador é responsável pelo transporte da sua mercadoria. Lembre-se que você irá dar entrada do conhecimento de frete quando for responsável pelo transporte da mercadoria, ou seja, quando a negociação for do tipo FOB. Na próxima etapa, é a vez de digitar, respectivamente, a data de emissão da nota, a data de entrada do documento no CIS-PDV e a data que o documento foi apresentado no posto fiscal do estado do destinatário. Em seguida, é vez de declarar o valor do frete, ou seja, o valor total do serviço. É importante ressaltar que o valor do frete é o resultado da soma do valor da base de cálculo mais o valor isentas, não tributadas, mais o valor outras. Caso a base de cálculo seja igual ao valor do frete, não será preciso atribuir valor para os demais campos. O mesmo conceito se aplica a isentas não tributadas. Nesse caso, a base de cálculo e o valor outras serão zero. Para finalizar, declare a quantidade de notas transportadas e a soma delas, ou seja, o valor total. Por exemplo, imagine que a transportadora emite o CTE para declarar o transporte de duas notas fiscais no valor, uma de R$ 800 e a outra de R$ 400. Nesse caso, a quantidade será 2 e o valor total igual a R$ 1.200. Quando gravar o conhecimento do frete, o sistema pergunta se deseja lançar as duplicadas da nota de transporte. Caso queira registrar essa informação, clique na opção Sim, preencha as informações solicitadas e clique em Gravar. Se você conseguiu dar entrada no conhecimento de frete sem dificuldades, prossiga para a próxima etapa. Porém, se o sistema não permitiu gravar o documento, verifique se as somas dos respectivos campos, base de cálculo, isentas não tributadas e outras equivale ao valor digitado no campo valor frete. O próximo passo é realizar a entrada de mercadoria referente às notas fiscais eletrônicas, que foram transportadas pelo conhecimento de transporte eletrônico, e em seguida declarar o respectivo conhecimento de frete. Assim, será distribuído no custo da mercadoria o valor do frete. Para isso, realize a entrada de nota através da importação XML ou pela sua rotina de compra. Ao concluir a operação de entrada de mercadoria, o sistema irá perguntar se deseja informar conhecimento de frete. Neste momento, confirme e declare respectivamente a transportadora e o número da nota de transporte que você cadastrou anteriormente. Nessa hora, o sistema localiza o documento de frete e exibe o percentual que será rateado entre os custos dos produtos. Para concluir, confirme as informações. Em seguida, na opção Deseja efetuar alteração de preço dos produtos, você irá conferir o custo dos produtos já com o acréscimo do percentual do seu frete. O CIS-PDV disponibiliza o relatório de conhecimento de frete para eventuais consultas.
Por meio dele, você poderá localizar os conhecimentos de transporte eletrônicos que foram realizados no SIS-PDV, utilizando os seguintes filtros: transportadora, período e CFOP. Enquanto que esse relatório dispõe de data de emissão, data de entrada, número de série, número do documento e valor do frete. Além disso, o relatório também exibe o valor da base de cálculo de ICMS e o respectivo valor do ICMS. Caso haja, no documento, incidência desta tributação. Bem, espero que essa videoaula tenha ajudado você a compreender melhor o conhecimento de frete. Mas caso você tenha ainda alguma dúvida assistindo a aula 1, 2, 3 vezes, não deixe de ligar para o atendimento da Casa Magalhães. Eu e a Casa Magalhães agradecemos a sua participação e até a próxima. Tchau!